O amor de Deus por nós é um amor perfeito, não é verdade? Ele é o amor mais perfeito do mundo. Por mais que nós conheçamos o amor, que seja de uma mãe, que seja de um pai, que seja de uma esposa, de um marido, para os casados aqui, o amor de Deus é muito maior do que qualquer amor que a gente já conheça. Sabe, por mais que você já tenha provado de um amor verdadeiro, seja dessas coisas aqui que eu falei, seja do seu esposo, seja de uma amizade, seja do seu pai, o amor de Deus é infinitamente maior para com você. Sabe, nós, por sermos humanos, a gente não consegue amar como Deus ama. O nosso amor ele é limitado, ele vai até certo ponto. E o amor de Deus é ilimitado para conosco. Amém? Quando você conhece verdadeiramente esse amor de Deus que é ilimitado sobre a sua vida, quando você consegue sentir esse amor de verdade no seu coração, a sua vida é mudada e é restaurada por completo. Eu posso ouvir um amém? Por mais que você possa pensar que nunca foi amado, por mais que você possa pensar que as pessoas que estão ao teu redor não te amam, ou você não recebe o amor que gostaria, mas eu quero te falar algo. Deus diz ao contrário para você. Se a sua cabeça esses dias tem falado isso, você tem pensado isso, que você não é amado, que você não é amada, Deus te fala ao contrário na Bíblia. Você é amado e você é amada pelo Pai, pelo Deus que te criou, amém? Jesus Cristo é a maior prova do amor de Deus para conosco. Ele veio à terra como homem para demonstrar o quanto que Deus nos ama. Jesus ele desceu do céu, Deus deu uma missão para ele. Essa missão era morrer por nós, era nos salvar, mas era para vir para a terra também, para mostrar o quanto que Deus nos ama, para ele refletir o amor de Deus por nós. Você pode perceber que na velha aliança não se trata muito sobre o amor de Deus por nós, porque aquele povo não tinha o conhecimento do que era o amor de Deus. Jesus veio à terra e nos trouxe esse conhecimento. Quando ele ora, nos ensina que nós devemos orar chamando Deus de Pai. Ele mostra a intimidade que o Criador quer ter conosco, que o Criador quer ter com a sua criação. Então Jesus é a prova do amor de Deus para com a nossa vida. Jesus ele transbordava amor por onde ele passava. Por isso ele chamava tanta atenção das pessoas que estavam ao redor dele. Por isso que Jesus conquistava as pessoas, porque ele transbordava o amor de Deus. Esse amor perfeito, esse amor sem erro, sem mácula, ele transbordava isso para as pessoas. Por isso que ele conseguia atrair elas através da palavra. Se lembre, Jesus ele desceu à terra, ele é Deus, amém? Ele desceu à terra sem os poderes de Deus, vamos dizer assim, sem os poderes sobrenaturais. É tanto que a Bíblia fala que ele não tinha uma formosura, ele não era lindo, porque senão as pessoas iam falar que ele consegue atrair as pessoas por causa que ele é bonito. Não, Jesus atraía as pessoas porque ele transbordava o amor que Deus sente por mim e por você. E se a gente fizer isso a cada dia, nas nossas na nossa vida, né? nas nossas indas e vindas, onde a gente vai, se a gente transbordar esse amor, a gente vai atrair e conseguir conquistar as pessoas, assim como Jesus conquistava elas, assim como Jesus curava elas, assim como Jesus libertava aquelas pessoas, nós também vamos conseguir libertar, tendo o amor de Deus transbordando na nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Jesus ele veio realmente para demonstrar amor. Então nas suas atitudes Jesus demonstrava amor, nas suas falas Jesus demonstrava amor, na maneira que Jesus explicava, ensinava sobre o reino de Deus, ele demonstrava amor, né? Jesus ele falava muito por parábolas, e às vezes você pode ler a Bíblia e pensar, por que Jesus falava tanto por meio de parábolas? Para deixar o mais entendível possível para aquela galera que ele pregava a palavra, né? Jesus ele usava muitos exemplos, muitas parábolas, para que
a palavra dele ficasse na cabeça de quem ouviu. Então o amor, quando alcançou aquelas pessoas, que foi Jesus, as pessoas tiveram uma vida restaurada e curada. Eu posso ouvir um amém? Esse amor apresentado por Jesus, vindo de Deus, é esse novo amor. É um amor que você nunca sentiu. Não é o amor do seu pai para com você, não é o amor da sua mãe para com você, do seu marido, da sua esposa. É o amor de Deus para com você, o amor sem falhas. E eu queria que você repetisse comigo: eu sou. Mais forte, juventude. Eu sou amado por Deus. Não deixe outra coisa entrar na sua mente que não seja isso. Você é amado e amada por Deus. Desde que Ele te criou amando você. Eu posso ouvir um amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ele te ama. O diabo, ele trabalha constantemente na nossa mente, nas nossas emoções, para que a gente venha duvidar disso. Para que a gente venha duvidar de que Deus verdadeiramente nos ama. Mas a palavra nos diz que Ele nos ama. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 3,16. Abra sua Bíblia em João 3,16. Eu sei que você pode ter até decorado como eu, mas eu quero que você leia isso junto comigo na Bíblia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, nesse texto a gente pode mensurar, a gente pode ter uma ideia um pouco do quanto que Deus nos ama. Sabe, Jesus ele é essa demonstração, esse ato de que Deus manda o Filho dele para a terra para morrer por nós. É um ato de amor, é o maior ato de amor. E a gente pode entender um pouquinho do que Deus, de quanto Deus nos ama, né? Eu sei que tem alguns pais, mães aqui me ouvindo. Eu tenho certeza absoluta que você não daria o seu filho ou sua filha para morrer por pessoas que não valem a pena. Não é verdade? Quem é pai e mãe aqui pode confirmar isso para mim? Você daria o seu filho? Jamais. Eu não tenho, mas não daria. E nem se valesse a pena eu daria. Essa é a verdade. Mas Deus fez isso por nós. Então quem é pai e quem é mãe, como os pastores ali, como alguns aqui que eu estou vendo, podem entender um pouquinho mais do que a gente que não é pai e mãe, do quanto que Deus nos ama. Porque Ele deu o único Filho dele para verdadeiramente morrer, sofrer aqui na terra por pessoas que não valiam a pena, eu e você. Olha que loucura. Esse versículo é o meu versículo preferido da Bíblia, porque para mim João 3,16 resume tudo o que a Bíblia quer te dizer. Se existe um resumo da Bíblia para mim, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O que Deus quer para você? Vida eterna, vida abundante. Ele não quer que você morra, Ele quer que você tenha uma vida eterna adorando a Ele, vivendo no céu, onde as ruas são de ouro, onde mansões estão preparadas para você. Eu posso ouvir um amém, juventude? Você quer viver isso? Olha, todas as vezes que você precisar lembrar que você é amado, leia João 3,16. Todas as vezes que você precisar lembrar, cara, eu sou amado por Deus, porque existem situações na nossa vida que é necessário a gente lembrar que a gente é amado por Deus. Porque no nosso dia a dia, na nossa correria, muitas vezes a gente ouve palavras negativas, muitas vezes a gente pode ouvir decretos malignos sobre a nossa vida, mas você tem que lembrar do que a Bíblia fala para você, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E substitua essa palavra mundo, porque Deus amou. Gabriel, fala o seu nome. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que eu não morra, mas para que a gente venha ter a vida eterna. Então, quando você estiver triste, quando você estiver para baixo, quando a vida estiver pesando sobre o seu coração, se lembre que Deus te ama.
que Deus te dá tudo o que você precisa, por mais que a situação seja difícil, por mais que você não veja saída, o amor de Deus é o suficiente na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Deus deu essa missão para Jesus na terra, primeiramente de nos salvar, de nos dar uma eternidade, não uma eternidade queimando no inferno, não é? Quem quer passar aqui a eternidade queimando no inferno? É só para ver se estava todo mundo prestando atenção nisso. Ninguém quer viver uma eternidade queimando no inferno. Jesus veio com essa missão de nos salvar, de redimir os nossos pecados. E a outra missão é demonstrar o amor de Deus por nós. Ele conseguiu fazer isso perfeitamente. Por onde Jesus andava, Ele amava as pessoas, gente. Por onde Jesus andava, Ele curava as pessoas, Ele tinha misericórdia das pessoas. Esses dias a gente estava em Fortaleza, num tempo de descanso, e a gente estava no calçadão lá de Iracema. Veio uma mendiga falar com meu pai assim: me dá uma comida aí. Que ela estava com um potão de açaí assim, ó. Me dá uma comida aí. Aí meu pai olhou para ela assim: como é que você está pedindo comida se você está com esse potão de açaí aí? Eu não tenho nada, mas eu tenho a palavra de Deus para dar para você. Eu posso orar com você? Aí ela virou assim: ai, dentro. Cara, nessa hora eu até virei para Alice e falei: meu Deus, como meu pai é aleatório assim nas coisas. Aí meu pai deu um abraço nessa senhora, a senhora toda fedendo e tal. Ele deu um abraço, agarrou essa mulher e tal, falou: Deus te ama, Deus te ama. E eu fiquei pensando: caramba, como meu pai é aleatório em algumas situações assim, tipo. E nesse mesmo momento o Espírito Santo me falou: não é aleatório. Ele entendeu o que é o amor de Jesus pelas pessoas. Sabe, quando a gente lê na Bíblia que Jesus curou um cego, né, cuspiu no chão, gerou um barrinho ali, curou o cego, a gente imagina que era um cara tipo tranquilo, mas provavelmente era um cara como essa senhora que eu falei, como qualquer mendigo que você vê na rua, sabe? Jesus, ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão pelas pessoas. Isso é algo que a gente tem que trabalhar nas nossas vidas. Todas as pessoas que você vê, você tem que ter misericórdia, você tem que ter compaixão, amém? Porque só assim você vai conseguir viver, sentir o que é o verdadeiro amor, o que é esse novo amor de Deus pela sua vida, amém? O mundo dos homens, o mundo alienado, o mundo condenado, recebe o dom do amor, o amor ágape, vindo de Deus, a opção da vida eterna. A salvação nos foi dada pelo amor de Deus por nós. O amor ágape é o amor de Deus por nós. É esse novo amor que Jesus veio como missão mostrar. É o amor que conecta toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, eu e você, e toda a criação a Ele. Esse amor ágape é um amor que conecta, é um amor que leva da criação ao Criador. Esse é o grande amor de Deus por mim e por você, amém? No texto de João 3,16, eu quero destacar com vocês 4 pontos do que o amor de Deus, do que o ato que Ele fez de dar o seu próprio Filho gerou. O primeiro ponto é a salvação. Sabe, essa foi a primeira consequência do ato de amor de Deus para conosco, a salvação. Por meio de uma morte dolorosa, onde Jesus Cristo foi humilhado, foi espancado, preso numa cruz, Ele morreu ali por mim e por você, meu irmão. Sabe, não por merecimento nosso, porque nós não tínhamos merecimento algum de Jesus morrer, se sacrificar por nós. Mas por amor, Jesus Cristo carregou a cruz que era para mim e que era para você. Ele fez isso por nós. Então toda aquela humilhação que Ele passou, e você pode trazer à memória agora os filmes que você assiste, a Paixão de Cristo, toda aquela humilhação, tudo aquilo que Jesus passou, Ele passou por amor a mim e a você para nos salvar. Para cumprir aquilo que era a ideia de Deus no começo, a salvação para a sua criação. Eu posso ouvir um amém? Toda aquela dor que Jesus sentiu, toda a humilhação, todas as palavras que Ele ouviu ali,
Era para ter sido eu e você, mas Ele fez isso por amor a mim e a você. Porque a partir daquele momento em que Jesus morre por nós, mas ressuscita ao terceiro dia, Ele venceu uma guerra por nós. Porque na luta contra o pecado, na guerra contra o pecado, nós já estávamos derrotados. Na guerra contra Satanás, a gente já perdeu, a gente já tinha perdido. Mas Jesus veio e ganhou essa guerra e nos entregou essa vitória. Eu posso ouvir um amém? E a partir desse momento, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. A partir do momento em que Jesus ressuscita, nos entrega a vitória. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça nas nossas vidas. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, meu irmão. Aonde ainda está abundando o pecado na sua vida, vai superabundar a graça de Deus. Deus vai vir com arrependimento, com entendimento sobre o seu coração, e você vai se tornar cada vez mais santo, cada vez mais parecido com Cristo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, juventude. Toda vez que a sua carne te fala algo que você sabe que não deve fazer, lembre dessa frase: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus morreu para que isso acontecesse, gente. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido, nós estávamos condenados a uma eternidade sofrendo, queimando no inferno. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui nessa igreja, de estar aqui nesse altar, pregando, falando sobre Jesus, falando do amor dele. Quantas nações não têm essa oportunidade que nós estamos tendo aqui? E é uma realidade tão próxima. Esses dias eu estava conversando com o Boniek, que ele é da nossa igreja, ele é jogador de futebol e ele está jogando em Dubai, num time de Dubai. E eu perguntei para ele: Boni, como é que é a questão de igreja lá, falar sobre Jesus lá? E não é permitido, cara. Essa evangelização pública que a gente está fazendo aqui agora, não é permitido em Dubai. Assim, uma cidade que todo mundo quer ir, né? Um dia estarei lá. Mas a gente vê que é uma realidade tão próxima, de que não pode ser falado sobre Jesus, e a gente tem essa oportunidade. Gente, vamos fazer isso. Esse amor que você está provando, que talvez você conhece um pouco, você tem que dar para outras pessoas. Você tem que fazer com que esse amor seja conhecido para outras pessoas, amém? Lembre-se sempre dessa palavra: onde abundou o pecado, superabundou a graça na sua vida. Eu posso ouvir um amém? A partir do momento que você entender isso, você vai conseguir ter uma vida mais santa, uma vida mais voltada para Deus, sabe? Conhecer mais a Deus, é isso que Ele quer de você, amém? Dê um aplauso a Ele, dê um aplauso ao sacrifício que Jesus fez por você. O segundo ponto é que o que gerou a salvação foi o amor de Deus por nós. Tudo isso que eu estou falando aqui teve um começo e foi no amor de Deus para comigo e para com você. Quando Deus nos criou para termos intimidade com Ele, para em todos os momentos estarmos juntos com Ele, e Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos se a gente quer viver próximo a Ele ou não. Sabe, Deus, quando Ele criou Adão e Eva, a Bíblia relata que todo entardecer, todo fim de tarde, Ele vinha e tinha com Adão e Eva. Ele tinha uma conversa com Adão e Eva, Ele estava com Adão e Eva, ou seja, Ele queria aquela proximidade. Mas como todos conhecem essa história, Adão e Eva optaram por pecar. Algo que Deus, a única coisa que Deus tinha pedido para eles não fazerem, eles fizeram. Sabe, Deus te dá uma escolha, e essa escolha é: você quer viver a eternidade com Ele, o adorando, vivendo no céu perfeito, com ruas de ouro, com mansões preparadas para você? Ou você quer viver uma eternidade sofrendo e queimando no inferno? Parece uma escolha fácil, né? A escolha que Deus te dá é uma escolha fácil, na verdade. Mas
em alguns momentos, na hora de fazer as escolhas na nossa vida que vão nos levar para o céu, por que a gente escolhe tão errado? Por que a gente se esquece do quanto é fácil fazer essa escolha? Eu estava pensando sobre isso hoje quando estava fazendo essa palavra. Meu Deus, é tão fácil a escolha de ir para o céu, não é verdade? Meu irmão, se tu quer ir para o inferno, tu precisa ir no psicólogo. Porque você é sadomasoquista. Mas, se você não for louco, você quer viver a vida no céu, não é verdade? Então, quando a gente tem essa certeza de que é fácil escolher, as nossas escolhas que nos levam para o céu tinham que ser mais fáceis também. Escolher pela santidade tem que ser mais fácil, porque você está fazendo isso por um objetivo. Muitas vezes eu tenho ouvido muitas palavras e vejo poucos pregadores falando isso. A gente faz tudo isso por um objetivo: viver uma eternidade com Deus, amém? O inferno existe tanto quanto o céu. A gente não quer ir para o inferno, então a gente faz de tudo para ir para o céu. Então a gente vive uma santidade para ir para o céu. A gente faz escolhas por Deus para ir para o céu. A gente tem intimidade com Deus para quando chegar no céu, é o que a gente vai viver, irmão. Então, tenha intimidade com Deus, faça o seu devocional. O pastor perguntou aqui, quantos aqui fazem devocional? É muito importante que você faça o devocional, porque você não tem como conhecer a Cristo. Você não tem como conhecer esse verdadeiro amor se você não está próximo do seu Criador, amém? Voltando, essa escolha é muito fácil. E a Bíblia fala assim, em Colossenses 3:17: e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Meu irmão, em tudo o que nós fizermos, temos que fazer lembrando do que Jesus fez por mim. E fazendo a escolha mais fácil. Mas entenda que escolher o mais fácil, que é ir para o céu, que é viver essa vida maravilhosa que a gente vai ter, vai te levar a ter que renunciar a algumas coisas que a tua carne vai querer fazer diferente. Sabe, essa escolha fácil de ir para o céu, de querer viver essa eternidade, vai nos gerar escolhas aqui na terra que não vão ser fáceis, mas que são necessárias para que no final de tudo nós venhamos estar com o Pai nos céus. Sabe, a tua carne ela vai te falar o contrário disso. Talvez agora, enquanto você está ouvindo essa palavra, o diabinho está aqui no teu ouvido falando: ah, Gabriel está sendo muito chato, tá ligado? Meu Deus, não tem para que tanto isso. Mas isso é a carne te falando. Você tem que ouvir o que o Espírito te fala. O que o Espírito te fala é que tudo vai valer a pena. Jesus, ele olha para nós aqui com misericórdia, nos dando a chance de estar mais próximo dele. Sabe, todos os dias a graça e a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Todas as manhãs Jesus te dá uma nova oportunidade de você escolher trilhar o caminho certo, de você escolher fazer o certo. Sabe, quando nós entendemos esse amor, quando nós vivemos esse amor verdadeiramente, a decisão se torna um pouco mais fácil, porque você sabe que você está tomando essa decisão, que você está seguindo esses princípios por um objetivo, amém? Sabe, quem verdadeiramente conhece e prova desse verdadeiro amor de Deus, nunca mais volta a ser o mesmo. Você que já provou, nem que seja 1% do amor de Deus pela sua vida, você nunca mais vai conseguir ser o mesmo. Sabe, aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, essa é uma verdade. Se você é filho de Deus verdadeiramente, se você aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, tenha essa certeza, não adianta correr para o lado, não adianta correr para o outro, Jesus vai te pegar de alguma maneira. Uma história que está me vindo à cabeça é a história do filho pródigo. Ele pede a herança do pai, ele sai de casa, ele curte, ele vai para a bebedeira, ele faz tudo aquilo que o mundo oferece para ele, ou seja, ele correu para um lado, ele correu para o outro, mas no fundo, no fim ali,
ele lembrou do amor do Pai e ele voltou para a casa do Pai. Então talvez você esteja nessa condição hoje. Eu quero te convidar a voltar para a casa do Pai. Talvez você não esteja desviado, saindo da igreja, bebendo e tal, nas festas, mas talvez você venha aqui para o Brave, talvez você venha quarta, talvez você venha domingo, e parece que você ouve as palavras e elas passam pelo seu ouvido, não entram no seu coração, você não entende o que está sendo pregado. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Você vai sair daqui essa noite uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, porque Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer que você sinta verdadeiramente esse amor. Como o filho pródigo, naquele momento que ele se viu sem nada, ele lembrou do amor do Pai, lembrou do que ele tinha na casa do Pai. Lembre-se do que Deus tem para você: uma vida eterna, uma vida em abundância, uma vida em abundância não só no céu, mas aqui na terra também, vivendo o sobrenatural aqui no natural. Em nome de Jesus você vai viver isso cada vez mais, amém? O que Deus nos deu foi a chance de sermos salvos, e é nesse amor, por esse amor, que nós temos que honrá-lo da melhor maneira, amém? O terceiro ponto é que a ideia da salvação veio de Deus, porque Deus amou o mundo. É a primeira frase, porque Deus amou o mundo. Ou seja, a ideia da salvação veio do amor de Deus para conosco. Toda a ideia dessa salvação partiu do amor de Deus por nós, e é por isso que nós devemos conhecê-lo cada vez mais. Eu posso ouvir um amém? Tudo começou no coração do nosso Pai, e nós como filhos temos que conhecer o coração de Deus. Sabe, você não pode adorar a Deus apenas pelo que Ele fez, ou apenas pelo que Ele faz, porque essa era a maneira, essa era a adoração na antiga aliança. Aquele povo hebreu adorava a Deus por o que Ele fazia, não por quem Ele era. É tanto que você vê que em vários momentos na história eles vão trocando, né? Tipo, adoram a Deus, depois fazem um bezerro de ouro, adoram um bezerro de ouro, depois adoram outra coisa. Por quê? Porque eles não adoravam por quem Deus era, mas por que Ele fazia. Você não pode estar na velha aliança, a gente já está na nova aliança. Jesus já morreu, o Espírito Santo já habita na sua vida. Você precisa adorar a Deus por quem Ele é. Você precisa ter intimidade com Deus para saber quem Ele é e adorá-lo por isso, não pelo que Ele faz. E isso implica em conhecê-lo e em ter intimidade com Ele. Você precisa ter uma intimidade com o Pai. Você precisa tirar um tempo todos os dias para orar, para estar na presença de Deus, para ler a palavra. Quantos aqui ainda estão seguindo o plano de leitura da Bíblia? Os que não estão, gente, vocês estão perdendo tempo. Volta, lê o que está atrasado, ou então começa de onde a gente já está e pega depois do que você atrasou. Por quê? Porque é importante que você conheça o Deus a quem você adora. Senão você vai estar adorando pelo que Ele faz, e essa adoração é uma adoração incompleta. Sabe, para sermos adoradores em espírito e em verdade, que é o que Jesus nos ensina na palavra, para sermos adoradores em espírito e em verdade, nós temos que conhecer aquele a quem nós estamos adorando. Você precisa conhecer ao Deus a quem você adora. Jesus nos ensina que a adoração que chega aos céus com aroma suave é aquela que vem de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E não tem como a gente ser adorador que adora em espírito e em verdade se a gente não tem uma verdadeira experiência com esse amor de Deus por nós. Não tem como você ser um adorador que adora em espírito e em verdade se você nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Se Deus nunca te tocou, se Deus nunca te pegou num quebrantamento. Você só sente esse amor verdadeiro se você der abertura para Deus no seu devocional, no seu íntimo. Você tem que gerar intimidade com Ele. Eu posso ouvir um amém? Quem realmente tem um encontro com esse amor verdadeiro tem a vida completamente restaurada. Eu queria perguntar aqui um negócio aqui essa noite. Quantos aqui tiveram a vida verdadeiramente restaurada após encontrar com esse Deus, com esse amor verdadeiro? Sabe, se Jesus te restaurou, levanta a tua mão aí. Jesus quer te restaurar cada vez mais.
Jesus quer levar você a um novo nível de adoração, a um novo nível de restauração, a um novo nível de intimidade, de intensidade na palavra. Receba isso, Jesus quer isso da sua vida. Quem realmente tem um verdadeiro encontro com o amor de Deus, tem a vida totalmente restaurada. Eu queria que você abrisse sua palavra em Atos 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Atos 8, versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Vamos parar por aqui na leitura. Aqui nós vemos um homem chamado Saulo, que era um homem religioso, que acreditava que estava fazendo essas coisas aqui que a gente leu em favor de Deus. Um homem que ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro com o amor. Sabe, a gente lê a palavra e você tem que se aprofundar e entender o que a palavra está dizendo. Saulo, ele não era um louco que que perseguia os cristãos por querer. Ele fazia isso em nome de Deus. Ele era um homem religioso, ele tinha a religião dentro do coração dele. Então quando a graça foi apresentada a ele, ele não entendeu. E ele queria realmente acabar com a igreja, porque ele não tinha entendido que não é religião que salva, é o amor de Cristo que salva. Posso ouvir um amém? A religião não vai te levar para lugar nenhum, mas Jesus Cristo vai te levar para o céu, para a salvação. Eu posso ouvir um amém? A religião não restaura, a religião não faz nada, ela só te prende. Enquanto o amor verdadeiro te deixa livre e te salva. Saulo ele não tinha tido esse encontro com esse amor ainda. E aí que eu quero ler com vocês um capítulo à frente, Atos 9, do versículo 1 ao 8. Diz assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, olha que coisa linda, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. E o 7 vai dizer: os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Gente, esse aqui é o momento em que Saulo, um homem sanguinário, um homem religioso, que não tinha tido um encontro com o verdadeiro amor, esse é o momento que ele tem um encontro com Jesus, que ele tem um encontro com o verdadeiro amor, e a partir daí a vida dele é restaurada e ele se torna o grande apóstolo Paulo de Cristo. Eu profetizo que assim como na vida de Paulo, que ele teve esse encontro, ele teve a vida restaurada com Jesus, você vai ter esse encontro todos os dias na sua vida, amém? Sua vida vai ser restaurada por completo. Repita isso aqui comigo: onde abundou o pecado na minha vida, mais alto, onde abundou o pecado na minha vida, o amor e a graça de Deus vai superabundar. Gente, é isso que Deus quer fazer com você. Sabe, onde abundou a religião, onde abundou Saulo ali sendo um homem sanguinário,
superabundou o amor e a graça de Deus ali na vida de Paulo. E aí, de um homem sanguinário, de um homem religioso que matava os cristãos, ele se tornou um apóstolo de Cristo, aquele que pregava a palavra, aquele que fundou tantas igrejas, aquele que nos ensinou tanto. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer que você viva todos os dias. Eu posso ouvir um amém? E quem fez tudo isso por nós? Quem fez isso por Paulo? Quem fez isso por mim e por você? Foi Jesus Cristo. Jesus que deu a vida para nós podermos desfrutar de tudo isso. O Espírito Santo está aqui hoje, está no seu coração pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E essa ideia veio de Deus. Quem executou a missão foi Jesus, e quem recebeu a bênção fomos todos nós. Eu posso ouvir um amém? E o grande benefício que nós recebemos foi ter a vida eterna com Deus nos céus. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o benefício de Deus para nós, a vida eterna.